Oi pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês a bateria de latinha de alumínio. Na verdade a gente já viu um vídeo sobre esse assunto, é um vídeo do Manual do Mundo, em que ele constrói uma bateria usando umas latinhas de alumínio, onde o alumínio funciona como ânodo e tem um outro eletrodo, o cátodo é feito de cobre, certo? E uma solução condutora que é colocada, a solução de cloreto de sódio inicialmente. Então, para hoje, eu quero trabalhar com vocês um pouco mais a fundo, né, a química envolvida ali, né, como é que funcionam esses processos aí, como é que a gente pode conhecer qual vai ser a tensão dessa célula. E, inclusive, né, um assunto bem importante assim, e relevante para outras aplicações é como é que você calcula os potenciais de processos que não estão tabelados, certo? E aí você vai catar algumas informações de tabela e vai manipular elas para chegar em outras que não estão ali, mas que você precisa. Então, relembrando, como é que funciona a bateria de alumínio? Bateria de alumínio é chamada então bateria de alumínio e ar, porque ela usa o oxigênio do ar, certo? O oxigênio é um agente oxidante bem conhecido e o alumínio é um metal que se oxida com grande facilidade. Então, a princípio, é para ser uma reação fortemente espontânea, uma reação muito forte que pode liberar bastante energia. Eu vou fazer um desenho em que eu tenho um copo de Becker, ou talvez uma bacia, alguma coisa assim, onde tem uma solução condutora. Essa solução condutora, vamos supor, eu boto NaCl, né, cloreto de sódio, e aí ela passa a ser água com um eletrólito, então ela conduz a corrente elétrica. Eu pego um pedaço de alumínio, pode ser papel alumínio, ou uma barrinha de alumínio, enfim, o que for, coloco ali dentro, mergulho, pego um pedaço de cobre, né, um fio desencapado, algo assim, coloco aqui também, sem encostar no alumínio, e eu vou conectar eles fechando um circuito elétrico. Então, eu vou colocar também um voltímetro entre os dois para poder medir a voltagem. Então, uma questão, né, é saber quanta voltagem é esperada dessa bateria ou dessa célula, e comparar, né, o que ela realmente fornece. Lá no vídeo do Manual do Mundo, ele encontrou o valor de 0,7 volts. Né? Normalmente você consegue medir 0,7 volts, mas o esperado era uma voltagem até bem maior. Então, se você fizer as considerações das reações que estão acontecendo, o quão fortes elas são em termos energéticos, você vai ver que era de se esperar um pouco mais de energia, uma tensão também um pouco maior. Então, vamos entender, né, o que pode acontecer ali. Primeiramente, o alumínio é a espécie que se oxida. A gente, né, pode escrever a oxidação do alumínio, que ocorre por equações químicas um pouquinho diferentes, dependendo do pH. Se você estiver trabalhando com pH ácido, você vai ter simplesmente o metal, alumínio, se oxidando, dando cátions, alumínio 3+, que vão para a solução. Libera 3 elétrons para o circuito. Então, essa aqui, potencial padrão de 1,66 volts. Se você estiver trabalhando em meio básico, não acontece isso, porque o íon alumínio 3+, ele vai formar hidróxido de alumínio, que é um sólido branco que não vai se dissolver na água. Vai ficar ali, né, rente à superfície do eletrodo, ou vai se depositar no fundo e assim por diante. Então, vai formar, o que você vai ter que formar é AlOH3. Então, como é que você escreve a semi-reação completa? Bom, você vai ter que reagir ele com íons hidróxidos do meio básico. Então, alumínio mais 3 íons hidróxido, dando AlOH3 e os 3 elétrons. Tá? Eu não vou deixar aqui o valor do potencial padrão,
porque, né, ele não consta, pelo menos não em todas as tabelas, certo? Então, é algo que a gente vai poder deduzir depois. Meio neutro, certo? Em meio neutro, não posso usar OH- como meu reagente, né? Não existe uma quantidade de OH- muito grande no meio neutro. Sabe que o pH neutro é um pH 7, em que tanto o íon H+, como o íon OH-, eles têm concentrações extremamente baixas, então não serve eu equacionar usando eles como reagente. O que eu deveria escrever? Quem vai fornecer os íons hidróxido, no fim das contas, é a própria água, certo? O solvente, então 3H2O. E isso ainda vai produzir o hidróxido de alumínio, só que agora tem hidrogênio, átomo de hidrogênio sobrando, certo? Então eu deveria completar botando 3H+, 3E-, 3 elétrons. E essa aqui, gente, essa semi-reação, você percebe que ela vai deixar o meio mais ácido, certo? Ela está produzindo íons H+, dentro da solução. Conforme vai precipitando o hidróxido de alumínio, vai formando esses íons. Tá, qual é o valor da tensão, do potencial padrão? Em tabela eu encontro um valor de 1,48 volts, ou 1,48 joule por coulomb. Tá aí. Então, quando eu fizer o equacionamento da minha célula depois, ele vai ter realmente, né, será que esse é o valor certo que eu vou precisar usar para o potencial do eletrodo? Então, não, né? Tem um detalhe aqui muito importante, tá? Que o dado de tabela ele supõe todas as espécies com atividade igual a 1. Então, ele aqui, nesse caso, inclusive H+, ele supõe que tem atividade igual a 1. Então, isso quer dizer que a concentração de H+, teria que ser de 1 molar, supondo o comportamento ideal. Isso não está bem certo, né? Um pH neutro não tem essa concentração. Essa concentração seria a do pH 0. Então, né, nós precisamos de uma concentração de H+, ou uma atividade de H+, de 10 na menos 7. Então, eu escrevo aqui concentração de 10 na menos 7 molar. Então, mantendo as demais coisas com atividade igual a 1, só o íon hidrogênio, né, que vai para 10 na menos 7, então isso aqui vai me remeter ao estado padrão biológico, que é o estado padrão em todas as espécies, exceto H+, e OH-. E aí eu vou ter que calcular. Como que eu calculo? Tem alguma ideia? Pois é. Espero que tu tenha falado que tu vai calcular com Nernst. Então, a equação de Nernst vai resolver esse problema para a gente. Por favor, qual é o quociente reacional que eu preciso utilizar? Lembra que as atividades de sólidos e de solvente valem 1. Então, alumínio vale 1, água, solvente, vale 1, hidróxido de alumínio vale 3. Essas atividades eu posso ignorar. O que eu tenho que escrever? Apenas a atividade do íon hidrogênio. Então, ou concentração dele, se eu supor o comportamento ideal. Então, o valor da concentração de H+, elevado a quanto? Elevado ao cubo. Então, tá aí, o quociente vai ser dado nesses termos. Para aplicar Nernst, eu preciso também lembrar quantos elétrons estão sendo transferidos. O número de elétrons transferidos é 3. E a temperatura, vamos botar ambiente aí, 298 kelvins, ou 25 graus Celsius. E está tudo na mão. Você vai calcular o valor do potencial, vai ser o valor do potencial
padrão menos RT sobre NF, logaritmo natural do quociente de reação. Então, você vai fazer, desenvolve aí 1,48 volt é joule sobre coulomb, menos RT, que dá 2.478 joule sobre mol, sobre 3 vezes 96.500 ou 96.485 coulomb por mol. Logaritmo natural de 10 na menos 7 ao cubo. Então é isso. Percebe? Consegue efetuar? Resulta. Se tu fez tudo certinho, encontrou 1,89 volts. Então eu vou guardar essa informação aqui no cantinho. Potencial padrão biológico, ou seja, o potencial em pH 7, 1,89 volts. Tá bem? Então tá aí. Esse é o valor que eu deveria usar se eu realmente estiver num pH 7, um pH aproximadamente neutro. Mais alguma reação possível? Tem mais alguma reação plausível no ânodo? Bom, você poderia pensar oxidação da água, em que H2O se oxida dando 1,5 de O2 mais 2H+, mais 2 elétrons, certo? Você poderia pensar isso aqui, só que é um potencial bem negativo, certo? É um potencial padrão bem negativo. E você também tem essa outra aqui, oxidação do Cl-, né? O íon cloreto, porque tem sal ali dentro da solução. Mas se tu for atrás disso aí, você pode escrever isso aqui. Vamos balancear com 2 aqui. 2. E esse aqui também tem um potencial padrão bastante negativo. Então, nenhuma delas tem muita chance de ocorrer, certo? Então, sem chance. O que vai ser esperado mesmo é esse valor positivo de 1,89 da oxidação do alumínio. Tá bom? Então tá. E no cátodo, supostamente é o oxigênio dissolvido, né? A água tem um pouco de oxigênio dissolvido, oxigênio da atmosfera. Então, supostamente é ele que age como oxidante, então é ele que se reduz. Então, o que supostamente O2 vai ganhar elétrons, certo? Para dar alguma espécie, obviamente, negativamente carregada. Em meio aquoso seria hidróxido. Tá faltando completar alguma coisa. Tu consegue completar? Pois é, falta colocar água. Então, O2 mais H2O mais elétrons, dando íons hidróxido. Então, colocando aqui uns coeficientes, poderia fazer assim, 1,5 de O2 mais H2O mais 2 elétrons, dando 2 íons hidróxido. Tranquilo? E esse processo aí, se tu consultar numa tabela, você vai descobrir um potencial padrão de 0,401 volts. Tá. De novo, isso é o pH neutro, o pH 7. Esse dado de tabela se aplica a isso? Eu estou te perguntando. Não, na verdade, você está enxergando aqui o íon hidróxido. E a condição de tabela supõe que a concentração dele é 1 mol por litro, ou a atividade dele é igual a 1, melhor dizendo.
E eu preciso que seja de 10 na menos 7. Então, de novo, você deve usar Nernst. Certo? Então, por gentileza, aplica a equação de Nernst e descobre quanto é que fica. Fez? Bom, espero que tu tenha colocado, então, que o quociente reacional ele é a concentração de OH- ao quadrado dividido pela pressão parcial de O2, esse não meio. Só que ninguém está mexendo na pressão parcial de O2, então podemos ignorar essa parte aqui e dizer que ela vale 1. E a água também tem atividade igual a 1. Então o quociente é apenas hidróxido ao quadrado. E quando você faz o cálculo, você encontra, né, o resultado final, potencial padrão biológico de 0,815 volts. Tranquilo? Tá. Então, é bastante positivo aí, é considerável, né, um valor que é uma reação fácil, uma reação forte, aí, uma reação que provavelmente vai ser a que vai ocorrer. Tem alguma outra reação catódica que tu poderia considerar? Alguma outra coisa que poderia estar se reduzindo? O que mais pode se reduzir? Redução da água? Gente, a redução da água vai dar gás hidrogênio mais íons hidróxido. Certo? Então, 2 moléculas de água mais 2 elétrons, dando o gás hidrogênio e 2 íons hidróxido. Essa aqui, cara, ela tem um valor negativo, tá? Bem considerável, certo? Então, sem chance de ocorrer. Tem mais alguma? Sim, você poderia pensar na redução do sódio. Né? Você tem na solução cátions sódio mais 1, se tiverem a redução, dá sódio metálico. Esse aqui tem um potencial brutalmente negativo, certo? É de menos 2,7 volts. Então, também, sem chance. Tá? Então, vamos botar aqui as duas, né, sem chance. Perto daquela outra de 0,815, que é a redução do oxigênio. É o esperado, né? O oxigênio é um oxidante, enquanto que a água não é uma boa oxidante. O íon sódio também não é um bom oxidante. Então a gente vai escrever a reação global, né, que é esperada. Alumínio em meio reage com a água, se reduzindo, dando hidróxido de alumínio, liberando 3 elétrons. Tensão de o potencial padrão biológico 1,89. Redução do oxigênio atmosférico, que vai estar dissolvido na água, 0,815. Se você somar as duas, você vai ter 2,71 volts. Então, essa aqui é a semi-reação, é a tensão da reação global. Fechou? Consegue escrever a reação completa e balanceada? Pausa o vídeo e faça a sua tentativa. Fez? Tá, vamos ver. Gente, para fazer ela completa e balanceada, tu vai ter que multiplicar adequadamente, né, os coeficientes. Então, a primeira transfere 3 elétrons, enquanto que a segunda transfere 2. Então, seria interessante fazer toda a primeira vezes 2, toda a segunda vezes 3. Então, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Eu vou ficar com 2, aqui eu vou ficar com 6, aqui com 2, aqui com 6 e aqui com 6. E na de baixo, multiplicando tudo por 3, eu vou ter
3 meios de O2, 3 águas, 6 elétrons e 6 íons hidróxido. Vamos escrever o resultado final? 2 Al. Que mais? 6 águas mais 3 águas dá 9 águas. Mais, bom, 6 elétrons cancela com 6 elétrons. Tranquilo. Do lado dos reagentes deu produtos. 2 Al OH3 mais 6H+, mais 6OH-. Então tá aí. Então, gente, esse é o esperado, tá? É claro que o íon H+, que se forma em um eletrodo, vai acabar reagindo com íons OH-, que se formam no outro eletrodo. E vai produzir água, então vai produzir bastante calor, né, dentro da tua célula, certo? Quando um ácido e uma base reagem entre si, libera uma boa dose de calor. Mas eles estão sendo produzidos em eletrodos separados, então eu não escrevi, né, essa reação subsequente, tá? Sim, vai ter uma reação subsequente de H+, OH-, dando H2O, certo? Isso vai ocorrer? Eventualmente vai, principalmente se você agitar a solução. Mas não é o processo de eletrodo, certo? Então tá. Continuando, né, você observa 2,7 volts, que a gente calculou. Mas se você fizer na prática, você encontra 0,7 volts. Então perdeu 2 volts aí, cara, mas é muito, perdeu muita tensão. 2,7 perdeu a maioria da tensão que poderia, né, ser produzida. Então, como é que se explica isso? O que está acontecendo? Bom, gente, se a tua voltagem produzida está abaixo do esperado, é que provavelmente tem alguma resistência muito grande dentro da tua solução. Então, né, o que poderia estar causando tanta resistência elétrica dentro da própria célula? Aí, gente, uma hipótese, né, é que você não usou sal suficiente. A solução não é uma boa condutora porque eu usei muito pouco sal. Mas é só colocar um pouco mais de sal. Então, se você colocar um pouco mais de sal, ela se torna uma boa condutora e não é a falta de eletrólito que vai estar prejudicando aqui, que vai estar dando tanta resistência lá dentro, certo? Então, gente, uma coisa que acontece é que a superfície do alumínio, né, digamos que aqui, isso aqui é o alumínio metálico, a superfície desse alumínio ela vai começar a ficar coberta de óxidos e hidróxido de alumínio, certo? Então vai ter um material que vai estar obstruindo a passagem dos íons entre a solução e o metal. Então fica difícil de a reação acontecer. Então isso impõe uma resistência considerável aí. Na parte do eletrodo de cobre, também acontece uma coisa parecida. É que começa a formar um óxido escuro, uma camada de um óxido escuro, que é o óxido de cobre 1, Cu2O. Então, simplesmente o oxigênio mais o cobre, eles reagem dando Cu2O, certo? Isso aí, já está balanceado. Então, essa camada de óxido, ela também começa a se formar e começa a prejudicar a passagem dos íons, né, entre a solução e o metal. Então, isso diminui brutalmente o rendimento energético da tua célula, tá bem?
Então, uma coisa que tu pode fazer para melhorar isso, né, se faz eventualmente, né, é usar ácido acético. E possivelmente, né, também poderia usar o acetato de sódio, né, como uma alternativa. O que acontece? O que acontece é que aquela camada de Cu2O, ela contém, né, óxido de cobre 1, certo? O cobre 1, ele não vai passar para a solução espontaneamente, mas se você colocar íons acetato no meio, o íon acetato tem uma estrutura assim, certo? Então ele vai formar um complexo em que um átomo de cobre vai interagir com 2 íons acetato. Vou botar aqui. Então, o conjunto, certo? Esse conjunto todo, ele tem uma carga de quanto? Uma carga menos 1, percebe? Então, uma carga menos, porque tem uma positiva e 2 negativas, então totaliza, né, um saldo de menos 1. Então, esse complexo, ele acaba limpando a superfície do cobre. O cobre vai ficar bem limpinho, não vai ficar oxidado, e ele vai, então, ajudar, né, a uma melhor transferência de íons ali na superfície. Então, isso vai melhorar um pouco o desempenho da bateria. Outra coisa que tu pode fazer, né, que pode estar dificultando ali o rendimento da tua reação, é a falta de O2 dissolvido. Certo? Vocês sabem que o oxigênio ele vai ter que chegar aqui para reagir com o cobre, certo? Para se reduzir na superfície do cobre. Só que lá pelas tantas vai esgotar o O2 que está dissolvido. Vai ter uma concentração muito baixa. O O2 vem da atmosfera. Como é que o O2 vai penetrar dentro da água e chegar até o cobre? Entende? Isso é um processo que é lento se tu deixar acontecer simplesmente por difusão. Então, isso também acaba esgotando ali um dos reagentes e a atmosfera repõe muito devagar o oxigênio. Então, você poderia talvez substituir esse oxidante por um outro. Inclusive, isso é o que foi feito, né? Lá no vídeo, em algum momento ele usou hipoclorito de sódio. O hipoclorito é um bom oxidante, só que daí ele vai estar dissolvido em uma quantidade muito maior ali no meio. Certo? Então, essas são algumas das medidas que tu pode fazer. Outra coisa, né, que o pessoal faz é usar hidróxido de potássio em vez de NaCl. Por quê? Porque o hidróxido de potássio, o íon hidróxido, ele consegue penetrar melhor naquelas camadas ali do hidróxido de alumínio. Então, se você usar KOH, você vai encontrar uma tensão de célula de mais ou menos 1,2 volts. Então, de novo, né, aqui os íons OH-, eles conseguem interagir melhor com essa superfície de hidróxido de alumínio do que os íons cloreto. O cloreto fica meio que excluído. Então, aumentando a permeabilidade aos íons, você também consegue, né, um resultado melhor, um resultado energético melhor no aproveitamento. Tá bem? Então tá. Gente, já que o KOH pode ser usado, vamos equacionar em meio básico e prever a tensão de célula nessa situação. Bom,
que nós temos de dado? Dados de tabela, eu tenho redução do oxigênio com o potencial tabelado de 0,401 volts. Nós já vimos que esse aqui, quando você muda para pH 7, ele te dá 0,815. E você tem essa reação aqui do alumínio, em que o alumínio reage com H2O, dando hidróxido de alumínio, H+, e tem um potencial padrão de 1,48 volts. Só que esse aqui, cara, esse valor tabelado, ele supõe pH ácido, um pH 0. Né? A concentração de H+ aqui está valendo 1. Não nos serve. Como é que você vai encontrar a semi-reação do alumínio para o pH básico? Pois é, né, gente? Você vai proceder da seguinte maneira. Você vai fazer ao estilo da lei de Hess, a gente vai conseguir combinar equações químicas e ver a força delas, ou o quanto elas são espontâneas. E para isso, primeiramente, eu vou pedir, né, que a gente transforme esse valor de E padrão, né, potencial de reação padrão, vamos converter isso em ΔG ou em tensão química, certo? Então a gente sabe converter em ΔG, a gente sabe converter em tensão química, um é um negativo do outro, então ΔG menos NFE, tensão química é apenas NFE. Então, eu vou fazer usando as tensões químicas, porque é o mesmo sinal algébrico, não tem que ficar trocando o sinal cada vez. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Quantos elétrons são transferidos? São 3. Faraday, 96.500, ou se preferir, 96.485 coulombs por mol. Então, tensão química resulta... Faz aí, eu vou fazer aqui. (428.000 joules por mol). Então, 428.000 é 428 kilojoules por mol. Então, gente, esse valor ele está pronto para eu fazer uma combinação que é o seguinte. Percebe que eu posso escrever a equação de... lembram dessa equação aqui? De autoionização da água? Pois é. Qual é a constante de equilíbrio dela? É 10 na menos 14, correto? Esse 10 na menos 14... nos dá um valor de A padrão, certo? A tensão dela, a força dela é bem baixinha, negativa, mas é de quanto? RT, logaritmo da constante de equilíbrio. Então, se você efetuar isso com temperatura ambiente, vai encontrar menos 79,9 kJ por mol. Então, isso aqui... Percebe? Isso aqui vai se tornar algo bem útil para a gente combinar com a reação do alumínio. Então, eu vou pegar isso aqui e eu vou te pedir, né? Se eu somasse, tem alguma maneira de eu combinar a semi-reação do alumínio com essa semi-reação aqui de baixo, cancelando H+, eu quero cancelar esses H+, que são eles que estão me dando o pH ácido, e eu quero o pH básico. Tem algum jeito de eu combinar cancelando H+? Tem, né? Eu vou ter que inverter a reação da água, certo? Essa autoionização da água, eu vou inverter ela, então vamos fazer isso.
Então eu botei ela invertida e invertendo eu teria que fazer uma troca de sinal algébrico aqui, eu vou ter que botar positivo agora. O que mais? Eu só vou conseguir cancelar os 3 hidrogênios quando eu tiver 3 hidrogênios aqui também. Vou botar um 3 e um 3. Então isso aqui eu vou ter que também vezes 3, certo? Agora sim, somando as duas, ou seja, eu vou somar reagentes e produtos, certo? O que eu vou conseguir cancelar? 3H+, cancela 3H+. 3 águas, ainda por cima, cancela 3 águas. Resultado final. Al mais 3 hidróxidos, dando AlOH3 mais 3 elétrons. E qual é a tensão dessa reação aqui, ou dessa semi-reação? Pois é, a tensão dela eu vou ter pela soma, né, do alumínio, que era 428 kJ por mol, mais 3 vezes 79,9 kJ por mol. Resultado, Uh, 668. Percebe que agora a gente tem a tensão da semi-reação em meio básico. E se eu quero a tensão elétrica, o E padrão, não tem problema. A gente sabe converter uma coisa na outra, né? Porque a tensão química é N vezes F vezes a tensão elétrica. Então, usando essa equação aqui, você deduz 668 kJ por mol são 668 mil joules por mol. Então, isso aqui dividido por N, que é 3, e dividido por 96.500, que é o Faraday, 2,31 joules por coulomb, ou volts. Então tá aí, 2,31. Certo? Tu conseguiu fazer e encontrar esse mesmo resultado me acompanhando? Tá. Então percebe que a gente consegue, a partir de umas semi-reações e algumas equações químicas, chegar nos valores das outras, de outras que a gente não conhece ainda. O resumo desses passos que a gente fez foi o seguinte. Então você começa tentando descobrir a tensão ou potencial padrão de um processo desconhecido. Você vai transformar esse valor em tensão química padrão, ou força química, né? Ou em ΔG, que é a mesma coisa com sinal trocado. Você vai manipular as equações que tu tiver adequadamente para chegar, né, naquela que te serve, e daí tu converte de volta em E padrão, em tensão elétrica ou potencial elétrico padrão. Fechou? Tá bom. Deixo para ti como exercício resolver essa situação aqui. Digamos que você tem esses dois dados, a redução do cobre 2+, em cobre+, 0,16 volts. A seguir, a redução do cobre+, em cobre 0, 0,52. Quero a redução direto do cobre 2 em cobre 0. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, vamos ver então.
Para solucionar esse desafio aí, você percebe que a reação que está aqui embaixo ela é a soma das duas primeiras? Pois é, né? Se você somar as duas primeiras, você vai conseguir cancelar o cobre mais 1 e vai ter direto o cobre 2, se combinando com 2 elétrons, para dar cobre 0. Então é apenas a soma dos dois primeiros processos. E aí, será que eu posso apenas somar as tensões, os volts? Não, eu não posso. Eu tenho que fazer o seguinte. A tensão da primeira, vou chamar 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. A tensão química da primeira é NFE da primeira. NFE da primeira. Só que o N da primeira vale 1, então vou deixar apenas assim. Na segunda, a tensão química da segunda também é 1 elétron transferido, Fe, então tá aqui. Se eu somar tudo, eu tenho a tensão química da terceira. Só que essa, então ela é F vezes E1 mais E2, tu percebe que ela também vai ser N, F, E3, certo? A tensão elétrica da terceira. Onde esse N vale quanto? Vale 2. Percebe? Então, você vai isolar, você vai manejar isso aqui e vai encontrar que o E3, 2E3 vale E1 mais E2. Então, você não pode simplesmente somar, você tem que somar e dividir por 2, certo? Vai dar 0,16 mais 0,52. Isso dá 0,68. Então, 0,68 sobre 2 dá 0,34. Tá bom? Você pode fazer assim. Eu gosto mais de calcular o próprio valor das tensões químicas A e vou anotando do lado de cada uma, eu acho mais fácil. Mas fica à vontade para fazer como achar melhor. Bom, pessoal, prosseguindo então, a gente gostaria de saber como é que fica quando você substitui o oxigênio dissolvido por algum reagente em maior concentração, como o hipoclorito, certo? Lá no vídeo do Manual do Mundo, ele chegou a utilizar hipoclorito de sódio dentro da solução. O hipoclorito, ele é o quê? Ele é um oxidante, certo? Ele é um agente oxidante e os íons hipoclorito, eles sofrem redução, portanto, e acabam dando íons cloreto. O meio é um meio básico, certo? Meio básico. O hipoclorito de sódio, ele é uma solução bastante alcalina. Então, por favor, tu consegue completar a semi-reação, deixar ela completa, balanceada? Como é que vai ficar? Bom, pausa o vídeo e tenta aí. Fez? Bom, supostamente, né, tu percebeu que tu vai ter que utilizar H2O e OH- no teu equacionamento, porque senão tu não vai conseguir fazer fechar os átomos de oxigênio. Então você vai escrever, né, supostamente, isso aqui. Foi isso que tu encontrou? Tá, que bom. Então, o detalhe é que nós não conhecemos o valor do potencial de redução padrão. Então, se você buscar uma tabela, você até talvez encontre um outro que é aparentado, que é do ácido hipocloroso.
Então, o ácido hipocloroso seria a espécie que tu vai encontrar abundantemente num pH ácido, certo? Então, você vai ter, na verdade, essa aqui. Vamos dizer, eu encontrei essa aqui numa tabela. Mas eu preciso chegar nessa aqui do hipoclorito. Então, você vai ter que ser engenhoso aqui para descobrir. Percebe que eu tenho a constante de acidez do ácido hipocloroso, ela está aqui, ela é uma constante de equilíbrio, e qualquer constante de equilíbrio, ela nos dá o ΔG padrão, ou a tensão química padrão. Certo? Nós sabemos fazer isso. Então você vai manejar essas equações químicas. Lembra que também tem aquela que a gente conhece, da autoionização da água. Lembra que a gente tem conhecimento dessa aqui também. Então, você vai manejar as três. Faz aí e encontra o potencial padrão de redução em pH básico para o hipoclorito. Fez? Tá. Espero que tu tenha encontrado o valor de 0,88 volts. Então, com esse 0,88 volts, agora a gente tem o dado para ver o processo do cátodo, né, na nossa célula, com o hipoclorito, e combinando com a informação do alumínio em meio básico, que é 2,31 volts, a gente consegue chegar na equação completa da célula, e a tensão de célula, 3,19 volts, é o valor esperado. Novamente, né, se você realizar isso na prática, não vai conseguir aproveitar todos os 3,19 volts. A resistência interna da bateria é bem considerável e vai impor uma certa queda na voltagem. Mas igual, se tornou uma bateria um pouco mais forte e, né, ela na prática também vai produzir um pouco mais de tensão. E principalmente vai ser algo estável ao longo do tempo, né? Vai demorar muito mais para esgotar a carga da bateria. Certo? Então tá, pessoal, era isso. Espero que tenham conseguido fazer esses cálculos e tenham compreendido eles. Qualquer dúvida, por favor, me pergunta e entre em contato. E é isso aí. Um abraço.